Vou fazer uma reflexão e gostaria da opinião sua. Se você acha que eu estou ficando maluco, escreva. Se você acha que tem algum sentido, escreva também. A reflexão é a seguinte: algo que não há como discutir é o fato de o lulopetismo sempre dependeu de ter um vilão para fazer de conta que está protegendo a nossa nação contra o arqui-inimigo. Sempre teve. Então, se voltarmos aí no tempo de FHC, Fernando Henrique Cardoso, ele era o supervilão, né? Era um teatro, mas era o supervilão ao qual o petismo combatia na época. Passado um tempo, nós tivemos outros vilões, por exemplo, o Aécio Neves, e quem não lembra, né, das manifestações, nós temos que livrar o país, do helicóptero do pó, lembra do helicóptero do pó? Então, por aí. Pois é, era o Aécio Neves. E tivemos também, né, o Geraldo Alckmin, que hoje é vice do Lula, também já foi o super vilão, entregar o país para o ladrão de merenda. Ele era o ladrão de merenda na época, entendeu? Esse era o mal que praticava o super vilão. Exatamente igual nos desenhos antigos, desenhos da nossa infância, que tinha sempre o herói e o vilão. Então, para que exista o herói, tem que criar um personagem para ser o vilão. Pois é. E depois, né, ficamos uns tempos aí, o próprio Michel Temer acabou virando o vilão, né, no período em que a Dilma sofreu o impeachment, né, e durou pouco, Michel Temer durou pouco, e começou então o Bolsonaro. O Bolsonaro se tornou então o vilão, o maior, o mais terrível de todos. Eu acho que nunca tivemos, né, diante de uma situação de todo lulopetismo quer ser um combatedor de Bolsonaro. Como o Bolsonaro perdeu a eleição e ainda perdeu os direitos políticos, ele não pode se candidatar, ele ficou fora do jogo. Mas ele completamente fora do jogo, acaba o sentido do petismo existir. Sem Bolsonaro, eu acredito que até hoje não colocaram, poder para isso eles têm, não colocaram ele atrás das grades porque necessitam que ele esteja aí, necessita que ele apareça, necessita que ele exista, porque sem um vilão o petismo não funciona, não tem razão de existir. Tem que ter um vilão. O detalhe é que enfraqueceu muito esse personagem místico, né, de super vilão criado para que tenha uma razão de Lula estar lá no poder, né? E essas coisas que estão acontecendo relacionadas à justiça também. Mas como o Bolsonaro meio que já foi descartado por eles, né? Já não tem mais o que falar de Bolsonaro, porque já não dá mais para falar de baleia, que ele importunou baleia, não dá mais para falar de imóveis que disseram que ele tinha roubado, e depois apareceu lá onde estava mesmo, né? E então não tem mais o que falar sobre Bolsonaro. Eles abandonaram Bolsonaro e estão elegendo agora um novo vilão. Mas é um super vilão. É um vilão intergaláctico, inclusive. Essa é a piração do momento. Agora eles passaram por cima de tudo. Elon Musk é o grande vilão. É o pinguim, é o charada. E precisa, então, ter o Batman, que é quem está aí no poder, né? Para nos defender da maldade do grande vilão. E é um vilão intergaláctico, não é internacional somente, não. Ele nos ameaça de todos os lados, né? Esse é do mal mesmo. Então agora nós estamos aí diante de uma situação em que o lulopetismo, no momento, tem como missão combater esse novo personagem que eles mesmos criaram, chamado Elon Musk, o novo vilão do momento, tá? E se passar o tempo e esse vilão já não tiver mais graça, eles vão criar outro. Mas sempre é assim. Outros regimes foram instaurados em vários países com a desculpa de proteger o povo de um vilão. Eu ainda morava na Venezuela quando iniciou a revolução criada ali pelo Hugo Chávez na época, que consistia em combater, eu tenho até fotos sobre isso, já publiquei aqui na página, de combater George Bush dos Estados Unidos. O que eles chamavam, e chamam até hoje, Maduro não mudou o discurso, chamavam de combater o imperialismo. Então, o combate ao imperialismo, na época era George Bush, né, o presidente dos Estados Unidos, e você saía pela rua,
você via aqueles grupinhos com a mesma cara que a gente vê esses manifestantes aqui no Brasil. A mesma cara, parece que eles têm até fisionomia igual, não é o discurso que é igual, não. Até fisionomia, balançando aquelas bandeiras, né? Escrito lá que George Bush era, não vou falar, de crianças, e tudo que você podia imaginar, tem que ter um vilão. E em nome de proteger a Venezuela desses vilões, né, que é o imperialismo, em nome de combater esses vilões, o que eles fazem? Eles instauram um regime totalitário, ditatorial, tira os poderes políticos, como aconteceu recentemente lá, vai prender todo mundo que defender ideias que são conservadoras, né? Ou, por exemplo, ideias também que são ligadas à liberdade econômica. Liberdade econômica é quando o Estado não interfere no comércio. Tá? O comércio, o mercado é livre. Isso é liberdade econômica, que é defendido pelo lado mais à direita, né? Então, agora, na Venezuela, quem defender ideias conservadoras, por exemplo, ser contra o aborto, ser contra algo que pode ser considerado, por exemplo, pelos cristãos como errado, alguém que for contra essas coisas passa a ser taxado como conservador. E ser conservador, ou ser, por exemplo, taxado como uma pessoa que defende a liberdade econômica, o mercado sem a interferência do Estado, né? E é considerado crime na Venezuela agora, tá? É considerado crime, quem se manifestar será taxado como de direita, conservador e vai preso. Então, essa reflexão que eu trago neste vídeo, e eu vejo, sim, que no Brasil a razão de ser do lulopetismo é batalhar contra um super vilão que eles mesmos criam. Lembrando que no meu ponto de vista, quem que deu sucesso, quem deu start, quem fez Bolsonaro ser até presidente do Brasil foi Maria do Rosário, né? Foi Maria do Rosário com aquela gritaria toda que ela arrumava. Acabou que o Brasil achou aquilo legal, aquelas respostas, porque já ninguém aguenta aqueles gritos mais. Apareceu um outro doido, Bolsonaro, para poder ficar gritando também. E aí pronto, surgiu o Bolsonaro e acabou virando presidente do Brasil. Quer gostemos ou não, ele acabou virando presidente do Brasil, né? E agora, como tiraram dele os direitos políticos, né? Assim como é feito em outros países, como China, a Coreia do Norte, Rússia, Cuba, tiraram de Bolsonaro os direitos políticos, e aí o que acontece? É necessário, eles assim, perceberam tarde demais, porque eu acho que se eles pudessem voltar atrás, não teria tirado. Teria mantido, porque tirando os direitos de Bolsonaro, faz com que eles precisem criar um novo vilão. E já está na cara aí que o novo vilão criado, você pode ver que tem gente dando crise, né? Até apresentador de televisão. Eu vi um vídeo aí de um apresentador de esporte, ele está completamente alucinado combatendo o vilão intergaláctico, Elon Musk.